A paz do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos e irmãs que estão presentes, que o sangue de Jesus esteja sobre a vida de vós, amém? Irmãos, hoje vamos dar sequência ao vídeo anterior, dos dons do Espírito Santo, os 9 dons que estão descritos lá em 1 Coríntios 12, aos dons de revelação, a primeira parte dos dons de revelação. E hoje é o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria. O que é o dom da palavra da sabedoria? Resumindo, é a habilidade de resolver problemas. Mas assim, não é resolver o problema de acordo com aquilo que a gente consegue resolver. Vem do sobrenatural de Deus. É algo que é uma resposta, é uma sabedoria que ela vem do alto. E assim, o homem em si, o homem terreno, ele não entende. Mas nós que temos a mente de Cristo, estamos aptos a ter este dom espiritual. Algumas passagens bíblicas que diz respeito ao dom da palavra da sabedoria. Começando pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do verso 15, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhes os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, reconhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Diz-lhe eles: De César. Então eles lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Então, veja só que a resposta de Jesus deixou eles desnorteados, entende? Então, essa sabedoria eles não estavam esperando, não é uma coisa que alguém vai falar de uma hora para outra. E o dom da palavra da sabedoria é resolver, a habilidade de resolver problemas, mas não de acordo com aquilo que você quer. João 8, do 4 ao 5, diz assim: E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Falando da mulher adúltera. Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornou a inclinar-se e escrevia na terra. Porém, ouvindo ele isto, acusados pela consciência, saíram um ao outro, a começar pelo mais velho até ao último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha só. Então, as pessoas, geralmente, os fariseus, os escribas,
Os estudiosos daquela época, eles vinham interrogar a respeito da Bíblia, eles queriam colocar Jesus contra a parede, mas pela palavra da sabedoria que ele tinha, então jamais que iria acontecer dele ficar pressionado em relação a essas questões. A gente vê também Salomão, em 1 Reis, no capítulo 3, do verso 16 em diante, diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantou-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho. Eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém, esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, teu filho o morto. E a outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel, ouvindo o juízo que havia dado o rei, temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, observe que ele tinha a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Então, esta é a sabedoria que está em Tiago, no capítulo 1, no versos 5 e 6, diz assim: E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou falta de sabedoria, tem que pedir a Deus, que Deus dá liberadamente. E em Provérbios, no capítulo 1, Salomão, ele dá também a entender da sabedoria de Deus, né? No verso 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A instrução de quem? A instrução de Deus.
Então, por quê? Porque Deus ele nos instrui de uma forma de que a gente mesmo, pela gente, a gente não é capaz, mas Deus ele dá o entendimento para que nós possamos resolver. Em Lucas 21, do verso 12 em diante, diz assim: Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, e entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, até aqui no 15, ele mostra que assim, a sabedoria, ela vem do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos dá. Então, isso foi mostrado tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Então, é a sabedoria que vem do alto, como disse Tiago. Então, lembrando a todos que a palavra da sabedoria, ela é um dom dada por Deus. Amém? Dada por Deus. Não é assim do jeito que a gente quer, igual Jesus falou. Não premediteis o que há de responder. Eu darei boca e sabedoria para que vós, porém, responda com uma coisa que eles não vão poder resistir, né? Então, entenda que o Espírito Santo, eles nos capacita, né? E a gente tem que pedir sabedoria a Deus, que Ele dá liberadamente. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. A gente vai encerrando esse estudo. Que Deus abençoe a vida de todo mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até mais, querendo Deus.